Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você pensa só no aqui e agora ou em algum momento você pensa sobre a eternidade? Deus ama falar sobre a eternidade. Eclesiastes 3:11, veja a reclamação de Deus. Ele diz o seguinte sobre nós: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por que eu usei a palavra reclamação? Porque na verdade é um lamento de Deus. Espera aí, vocês são mais do que o aqui e agora. Vocês têm que viver essa vida intensamente. Ok, Deus falou pra gente que Ele daria vida e vida em abundância. Eu preciso viver o plano e o propósito que Deus tem para mim. Mas eu preciso também entender que eu tenho necessidade de fazer um investimento na eternidade. Que tipo de investimento? O que eu plantar agora, eu vou semear na eternidade. É o meu galardão, é a minha vida para sempre com Deus. Agora é uma vida que tem um limite. Deus disse que até 70 anos a gente vive, depois disso são dores. É claro que tem pessoas que vivem 90, 100 anos, e isso é ótimo, maravilhoso. Mas o que Deus está falando, olha, a vida é curta, seja com 70, 80, 90 ou 100, isso é curto. A eternidade tem um peso. Mas quando a gente fala de eternidade, você tem que pensar que a palavra de Deus é eterna e ela tem um peso. A palavra de Deus, ela não passa. É o que está escrito na palavra. E nós estamos acostumados com pessoas que prometem e não cumprem. Mas Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é eterno, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é bom. Eu passaria aqui a manhã toda falando quem é Deus para você. Eu vou te dar um exemplo. O profeta Jeremias, ele foi chamado para estar falando para a nação num momento muito difícil. Ninguém queria ouvir a palavra. Todo mundo queria ouvir profeta, mas profeta que desse uma mensagem boa. Olha, tem paz, tudo de bom vai acontecer com você. Não é muito diferente dos nossos dias, não é? Deus tinha, através do profeta Jeremias, avisos para dar. Deus tinha, através do profeta Jeremias, uma palavra de peso, uma palavra de eternidade. E as pessoas só queriam ouvir palavras que alimentassem o seu ego, que trouxessem acomodação, zona de conforto. O rei Joaquim não era diferente. Quando Jeremias entregou uma palavra, se vocês não se arrependerem, vocês vão cativos para a Babilônia. E essa era a verdade, esse era o fato. O rei Joaquim falou: esse profeta só fala coisa ruim. Então o rei deu uma ordem: queime este rolo, porque Jeremias ele tinha uma pessoa que escrevia para ele. E o que foi escrito, a profecia que foi escrita, foi lida para o rei. Então ele falou: queime este rolo. E a ordem do rei foi cumprida. Queimaram aquela carta, aquela profecia de Jeremias. No entanto, Deus falou com Jeremias: olha, foi queimado, mas agora pega o papel, pega a caneta e escreve tudo de novo, porque a minha palavra não vai passar. Quer dizer, você pode não querer ouvir, mas a palavra de Deus, ela tem o peso de eternidade. É muito bom saber isso, porque quando a gente pensa, eu falei de uma situação de juízo, mas quando a gente pensa sobre promessas de Deus para a nossa vida, mesmo que os nossos olhos naturais contemplem o caos, o que vai se cumprir é o que Deus disse na sua palavra. Foi assim com Simeão. Simeão já era um idoso, mas ele recebeu uma palavra, não quando ele era idoso, quando ele era mais jovem. E eu gostaria de convidar você a ler comigo em Lucas capítulo 2. Então Simeão, Jesus tinha nascido, e Simeão já tinha recebido uma palavra da parte de Deus muito forte, e essa palavra que foi dada tanto para ele como para Ana, olha, veja no caso de Simeão no versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel.
e o Espírito estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. O que Simeão, quando você lê, parece tudo muito rápido, não foi tão rápido assim. Ou quando você lê, parece, Deus entregou ontem a palavra para Simeão. Essa palavra que foi entregue para Simeão pode ter sido na sua juventude, pode ter sido 10 anos antes. Eu só sei uma coisa, que Simeão sabia, essa palavra veio de Deus e essa palavra vai se cumprir. Não importa o que os meus olhos vejam, o que os olhos de Simeão estavam vendo? Porque eu já vou chegar aí na sua vida para você entender o que Deus quer, a mensagem que Deus quer dar para você. Simeão estava vendo, Deus deu uma palavra de que haveria consolo, ajuda, salvação. Mas ele estava vendo o Império Romano de mal a pior. O Império Romano continuava praticando injustiça. Ele continuava indo para o templo e lá no templo ele não via a palavra viva, ele via homens, sacerdotes corrompidos, comprados por Roma. Quer dizer, ele já poderia ter desistido da palavra de Deus, mas só que Simeão sabia de uma coisa, que ele precisava ficar firme, em fé, porque a palavra que foi liberada por Deus, essa pode até demorar, mas ela se cumpre. O que acontece, todo o problema que acontece na nossa vida, não é quando Deus libera uma palavra para nós. É este momento de espera, quando você desiste, desanima, fica frustrado e você abandona a promessa. Mas para a promessa se cumprir, Deus cumpre a promessa. Mas para você receber na sua vida, a promessa vai se cumprir, independente de você. Mas para você receber na sua vida, você precisa se manter com a mesma firmeza que Simeão. Simeão ia para o templo todo dia. Simeão orava todo dia. Simeão esperava todo dia. Não foi hoje, mas pode ser amanhã ou pode ser na semana que vem. Que perseverança, como que eu posso dizer para você? Que fé e que perseverança este homem tinha. Esse mesmo nível de fé que Deus quer que você tenha. Mas como eu vou ter? Primeiro, você tem que se preocupar com uma coisa. Tem ladrão de fé. Não está escrito assim. E Simeão, ele ia para o templo todo dia e ficava conversando com Ana. E Ana falava: Simeão, acho que não vai acontecer não. Não, está escrito que Simeão ia todo dia para louvar, para adorar a Deus. Ana também ia para louvar, para esperar, para adorar a Deus. Então, o ladrão de promessa pode ser pessoas que você conversa e que não têm a fé, as pessoas, ou até mesmo seus pensamentos, eles são ladrões. A luta entre a razão e a fé, ela é grande. Todas as vezes que a lógica, porque milagre não tem lógica, então todas as vezes que a lógica quiser combater a sua fé, que a sua fé seja mais forte do que a lógica. É claro que nós vivemos num mundo em que nós precisamos ter a lógica, mas no que tange promessas, fé, receber da parte de Deus, a lógica não tem espaço não. Senão você vai fazer a escolha de Eva e de Adão. Eva e Adão se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É você ser guiado por aquilo que você pensa, por aquilo que você acha. E nós temos que ser guiados pela árvore da vida, que é Jesus. Ser guiado pela fé é um desafio. É um desafio porque a primeira guerra não é com o diabo, é com você mesmo. A segunda guerra é com pessoas que tentam minar a sua fé. A terceira, que é com o inimigo. Mas a gente sempre supervaloriza. Não, é o inimigo. Começa com você, os seus pensamentos. Então, agora você entrou aqui no devocional para orar. E Deus liberou uma palavra para você. Como eu sei que Deus liberou? Qual é o teu pedido?
O teu pedido é o quê? É provisão financeira? Qual é a palavra que Deus liberou para você? Que Jeová Jireh é o teu provedor, é Ele que abre porta de oportunidade, é Ele que Ele traz um suprimento sobrenatural. Você não precisa entender, é Deus que faz. Eu estou enfermo. Bom, você continue indo no médico, continue fazendo todos os procedimentos, mas se você tiver fé, o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o que sara, é Jeová Rafá. E assim eu poderia discorrer a manhã toda promessas que Deus tem para a sua vida. E eu quero dizer, com esse nível de fé, vamos orar como Simeão e como Ana oraram. E Simeão, qual foi a recompensa de Simeão? Ele segurou salvação nas mãos. E eu quero dizer que você vai sair desse devocional com as suas mãos cheias, cheias de salvação, de consolo e de presença de Deus. Vamos orar neste momento? Escreve aqui nos comentários seu pedido de oração para podermos orar uns pelos outros. Senhor, nós queremos nesta manhã que o Senhor possa presentear cada pessoa com o mesmo nível de fé, de perseverança de Simeão, porque as tuas palavras são eternas, o Senhor é fiel e é com confiança que nós colocamos todas as situações de crise, todas as situações de angústia diante de Ti. Precisamos de milagres, precisamos da Tua presença. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção sobre cada vida nesta manhã. Que a Tua porção de milagres possa visitar cada casa aqui representada. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Dia de bênção, dia de perseverar em fé, em esperança, porque como Simeão, você vai segurar a sua promessa nas mãos. E deixa o seu like. Não esquece também de compartilhar com os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp.